Bitcoin estava naquela euforia, bateu o topo histórico, todo mundo falando, nossa, Bitcoin agora vai até US$ 1 milhão. E aí o que aconteceu? O mercado entrou em markdown. Se você não sabe o que é markdown, é uma tendência de baixa e foi muito forte. Hoje, negociando na casa de US$ 66 mil, chegou perto de US$ 55 mil. E aí, agora a gente começa a ver muitas pessoas no mercado financeiro falando, se você não comprar Bitcoin, você não vai aproveitar a festa. Compre bastante Bitcoin, porque agora o preço vai explodir, vai para cima e você vai dobrar, triplicar o seu patrimônio. Mas nós aqui fazemos análise patrimonial com leitura institucional, de mesa de mercado e de ciclo de mercado. A gente usa a lente, ou seja, a metodologia de Wyckoff, para poder entender o ciclo de mercado. E eu quero fazer esse estudo com vocês aqui para a gente analisar um gráfico de 8 a 6 anos, ou seja, somos investidores de longo prazo, a gente analisa ciclo de mercado e eu quero mostrar para vocês isso. Acompanhe aqui comigo no gráfico. Vamos lá. Inicialmente, para você entender, ciclo de mercado é acumulação, reacumulação, distribuição, redistribuição, volta à acumulação. Markdown, tendência de alta. Markup, tendência de baixa. O mercado ele trabalha em ciclos. Por quê? Porque os grandes investidores, eles operam o mercado em busca de liquidez, ou seja, em busca da contraparte, para poder gerar lucro. E nós fazemos leitura para tentar entender quem realmente manda no jogo, o que eles estão fazendo, qual o movimento deles. Eu não consigo prometer para você qual vai ser o movimento, mas a gente consegue analisar e tentar entender. Então, senta comigo e vem estudar aqui um pouquinho sobre o ciclo de mercado. Olha só, eu quero falar com vocês sobre esse início no ano de 2018 até o final de 2020, início de 2021. Nós tivemos aqui, vocês podem observar, uma possível acumulação. O que os institucionais estão fazendo aqui? Eles estão comprando suas posições, comprando, enchendo o carrinho, isso mesmo, tá lá no mercado, comprando, buscando a contraparte. Depois disso, ele joga o preço para cima, para valorizar esse preço. Então, ele jogou aqui da casa dos 20 mil para US$ 60 mil nessa região. E aí, o que o mercado faz? Ele trabalha novamente aqui numa possível distribuição, tá? Então, vamos marcar aqui, distribuição. O que é a distribuição? É a realização de lucro. É pegar essa valorização que o preço teve, fazer vendas, colocar lucro no bolso, buscar a contraparte, né? Aqui nós tivemos muitos compradores entrando, eles buscam as ordens de compra, vendem para esses compradores e movimentam o mercado novamente. Isso é a mão forte negociando com a mão fraca. Porque eles têm o poder de mover o preço. Feito isso, preço para baixo novamente na casa dos 22 a 25 mil dólares. E aí, novamente, mais uma vez começa um ciclo, mais um ciclo lateral. Pessoal, esse gráfico é semanal, então quando eu mostro esse ciclo aqui para você, você pode observar que ele começou no início de 2022 até o final de 2024. Então nós estamos falando de 2 anos de negociação, acumulando. A mão forte, ela tem paciência. Ela é diferente da mão fraca, que a qualquer movimento quer vender, quer comprar, quer movimentar. A mão forte, ela é paciente. Então, feito esse movimento de acumulação, no final do ano de 2024, o mercado entra novamente numa tendência de alta. Mais uma vez, realização de lucro. O mercado começa a fazer o que aqui? Uma reacumulação. Mas dentro dessa reacumulação também temos microdistribuições, porque nós estamos olhando um gráfico semanal. Então, dentro dessa reacumulação, nós também temos players distribuindo e recomprando, ou seja, fazendo um giro estrutural na carteira, realizando lucro, fazendo giro, realizando lucro, fazendo giro. E aí, mais uma vez, o preço fica por mais ou menos um ano negociando nessa região.
e ele rompe para cima. E temos mais um movimento de parada e reacumulação. O preço, ele também vem buscar patamares inferiores, rompendo algumas regiões, gerando medo, gerando desespero naquelas pessoas que estão posicionadas na compra, que compraram tardiamente, e essas pessoas começam a vender suas posições. E é aqui que o grande player aproveita. Ele recebe liquidez. O que é liquidez? É a contraparte. A contraparte é o que move o mercado. O institucional está a todo momento buscando aquela outra parte disposta a negociar. E existem alguns movimentos, como Spring, Uptrust, Automático Rally, Secundário Teste, que estão na nomenclatura de Wyckoff, que você precisa entender para poder ficar antenado nessas movimentações. Muitas pessoas que estudam, inclusive o Wyckoff, eles dizem assim: isso é o mercado manipulando, isso é o mercado malvadão que gosta de maltratar as pessoas e enganar as pessoas. Não, não existe isso no mercado. Não existe mercado malvadão, não existe ninguém enganando ninguém. Existe necessidade de encontrar a sua contraparte, necessidade de encontrar liquidez. E para isso, eles fazem alguns movimentos que induzem a contraparte a negociar com eles. Como, por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês aqui é justamente quando o preço perde um fundo, as pessoas têm medo e elas começam a vender. Ou às vezes elas acreditam que o preço vai entrar em tendência de baixa e começam a especular vendendo para tentar ganhar dinheiro na venda. Quando na verdade o mercado só está testando essa contraparte. E se você está operando contra a mão forte, presta atenção nisso. Se você está operando contra a mão forte, você sempre vai estar do lado errado. Beleza? Então agora vamos ver aqui, ó, bem recente, no ano de 2026, o mercado ele chegou no topo histórico. Aqui nós tivemos o quê? Uma bela de uma distribuição. Vamos marcar aqui. Sim, nessa região os players começam a distribuir todas as suas posições, ou melhor, parte delas. Por quê? Porque depois de uma alta tão forte, onde o preço sai da casa dos 22 mil para 120 mil dólares, praticamente aqui nesse topo histórico, precisa realizar lucro. É aqui que os players realizam muito lucro. E o que nós tivemos aqui? Um rompimento muito forte nessa região. Agora nós vamos aprofundar dentro desse movimento para entender o que está acontecendo. Por quê? O mercado ele entrou em desespero. Ele saiu de 120 mil, veio até 55 mil, muitas pessoas vendendo suas posições, acreditando que, nossa, agora é a catástrofe, o Bitcoin acabou. Porém, nós temos que observar o movimento. Sim, o mercado ele entrou numa tendência de baixa. Ele realmente entrou numa tendência de baixa, que é o Markdown. Vamos renovar aqui. Continuamos no gráfico semanal. Então, depois dessa distribuição, podemos observar topos e fundos descendentes. Nós estamos no gráfico semanal, tá? Cada candle representa uma semana de negociação. Então, o mercado ele ainda está em tendência de baixa. Não teve reversão. Teve reversão da alta. Sim, por quê? Porque perdeu esse fundo muito importante. E perdeu também esse fundo importante. Quando o mercado perde essa tendência de alta, né? O que nós temos? Uma nova estrutura de preço. Então, o preço hoje ele está negociando aqui na casa dos 60 mil, numa nova estrutura. Ele não está mais na tendência de alta. Então, a gente tem que observar. Nas últimas semanas, o preço ele está tentando reagir. Quando que a gente pode ter uma nova tendência de alta, retomar a tendência de alta? A gente precisa observar o rompimento desse topo, o preço rompendo esse topo, voltando para testar esse rompimento, aumento de volume, absorção, defesa e retomada, voltando a fazer topos e fundos ascendentes. Aí sim, nós temos uma retomada na tendência de alta e aí, claro, podemos romper futuramente os 120 mil, o topo histórico. Todo topo e fundo, em algum momento, ele pode ser rompido. E por que não chegar em $1 milhão, como tem analistas que dizem que o preço pode chegar, né? E o Bitcoin, agora eu vou te dar a minha opinião de investidor. O Bitcoin é um ativo que você não deve ter mais do que, na minha visão, 5% do seu patrimônio. Por quê? Porque
talvez aconteça mesmo dele chegar a 1 milhão e você falar, cara, eu fiquei de fora da festa. Teve gente comprando a 10 mil dólares, chegou a 120 mil dólares e eu não participei da festa. Mas como fazer essas compras? Em doses pequenas. Doses pequenas, que não vai incomodar você. Se você tem 5% e o restante do seu patrimônio está em ações perenes, está em renda fixa, tesouro, você está tranquilo. Hoje, se o Bitcoin cair para 1.000 dólares, eu tenho 3% do meu patrimônio. Não vai me incomodar essa queda. Mas se ele chegar a 1 milhão de dólares, eu posso multiplicar esses 3% em várias vezes. Só que eu não sou o cara, o analista, que fica comprando a qualquer preço. Eu observo. Eu observo os momentos que eu devo comprar, principalmente em regiões onde tem perda estrutural. E quando a gente fala de perda estrutural, é, por exemplo, esse fundo aqui, ó, que é muito importante. E o mercado já perdeu esse fundo. O próximo é esse daqui. Nós temos que observar. Por quê? Porque no longo prazo nós temos uma tendência de alta. Teve sim uma correção forte, perdeu esse fundo, mas podemos retomar essa tendência, possivelmente. Mas também podemos ter essa perda estrutural desse fundo nos 50 mil dólares. Aí sim é uma perda muito relevante. E o preço pode seguir na sua tendência de baixa, continuar rumo aos 20 mil dólares. Porém, nós temos mais duas outras hipóteses. Quais são essas duas outras hipóteses? Tá vendo essa lateralidade aqui? O que nós podemos ter aqui? Uma reacumulação. O mercado vem de uma tendência de alta, faz uma pausa para poder acumular mais. Só que ele faz microdistribuições também, que é o giro de carteira. Vende, recompra, vende, recompra. Lucro, faz lucro, recompra. É isso que o institucional faz e a gente tem que observar, porque ele pode estar numa acumulação aqui. E qual que é a outra hipótese? Pode ser que tudo isso daqui seja uma distribuição. Então, o que vai configurar uma possível distribuição? O mercado perder esse fundo, defender com muito volume, não deixar voltar para o rende e seguir na sua tendência de baixa para quem sabe até 20 mil dólares. Lá para o fundo, para eles recomeçarem tudo novamente. A outra hipótese seria o mercado realmente seguir, romper esse topo, tentar retornar e sofrer uma defesa nessa região e voltar para sua tendência de alta. Ficou um pouco poluído aqui, mas eu acho que ficou claro para você entender que nós não sabemos agora se estamos em uma reacumulação ou uma distribuição mais longa. Beleza? Queria fazer essa análise com você aqui no Bitcoin, para você ficar atento com os movimentos do mercado. Bitcoin é um ativo muito interessante. Eu gosto de analisar ele. Ele é volátil, mas ele tem estrutura muito bem definida. Tem grandes institucionais operando aqui nesse ativo. É um ativo muito importante. Se gostou dessa análise, deixa aquele like para fortalecer o canal. Compartilha com aquele seu amigo ou naquele grupo que você participa que os seus amigos gostam de investir em Bitcoin. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal para você não perder as próximas análises. Eu queria saber de você, você compra Bitcoin? Deixa aqui nos comentários. Qual o seu preço médio no Bitcoin? Tem algum ativo que você gostaria de fazer uma análise estrutural de preço? Deixa aqui, eu vou fazer essa análise para você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo!